Olá pessoal, como estão vocês? Graças a Deus, estamos juntos de novo e vamos poder analisar um pouquinho mais da Palavra de Deus. E aí, você tem mandado as suas perguntas? Você já está lendo a revista Vida 2 e o Guia de Apocalipse? Você está entendendo tudo? Olha só, se você tiver dúvida do Guia de Apocalipse, você passa um zap pra gente, tá ok? E se chegar ao ponto de você dizer assim, não, pá, eu quero que você venha aqui me explicar aqui, eu vou lá na sua casa. Sabia disso? É verdade, eu vou lá na sua casa, explico lá, mostro outras passagens, esclareço para você, tá bom? Mas é você que tem que fazer a interpretação, tudo bem? Porque senão vai dizer que sou eu que estou interpretando, aí o bom é você permitir que o Espírito Santo oriente você. A melhor coisa do mundo é ser orientado pelo Espírito de Deus. As pessoas são boas, mas às vezes as pessoas, sem querer, né, dá um jeitinho lá que acaba atrapalhando. Então, procure ver o que é que você não está entendendo, tá bom? E se precisar também de alguma orientação na revista Vida 2, ok? Eu posso levar uma pessoa muito especial, que tem formação em psicologia, em orientação familiar, nessa área aí, não é psicóloga, mas tem uma formação, uma pós-graduação nessa área ali, que pode te ajudar também, tá bom? Então, passa um zap pra gente, que o nosso objetivo é ajudar você a ter uma família cada vez mais feliz, mais consagrada e também mais bem preparada para a volta de Jesus. Olha só, hoje nós temos duas perguntas, e são perguntas assim interessantes, que nós vamos procurar responder aqui da melhor forma possível com base no que está revelado. Você lembra que nós vimos Deuteronômio 29 e 29. O que é que diz lá? Que o que está encoberto pertence ao nosso Deus, é coisa dele. Mas o que está revelado, né, na palavra de Deus, pertence a nós, aos nossos filhos, para sempre. Portanto, as perguntas que nós estamos procurando responder, estamos buscando somente na Bíblia a resposta, para que você possa ficar tranquilo de que aquilo que você acreditar é o que está revelado. Isso é o que importa, tá bom? E revelado na palavra, que é o melhor de tudo. Agora, olha só, a primeira pergunta é a seguinte, olha só que pergunta está sendo feita aqui. Jesus possui uma igreja? Ó, e diz assim, se ele tem uma igreja, qual é essa igreja? Agora pegou, né? Já pensou? Que eu vou falar agora? Porque a Bíblia não dá o nome da igreja, não dá o nome de igreja nenhuma, não é? E aí? Será que é igreja batista, adventista, metodista, wesleyana? Qual é a igreja? Será que existe um nome? Não tem na Bíblia, eu não achei. Se você achou, então você manda para mim, porque lá eu não achei, ok? Não tem um nome de nenhuma denominação moderna dos nossos dias lá. Então, como é que a gente vai saber se ele tem igreja? E se tem, qual é essa igreja? Ok? Essa pergunta aqui, como dizem alguns, é uma pergunta cabulosa, né? Eu já vi muitas vezes essa expressão, aprendi aqui em Minas, né? Muitas vezes as pessoas falam assim.
Vamos dar uma analisada o que a Bíblia revela para nós sobre a igreja de Jesus, se ele tem, se não tem e qual ela é, ok? Pega a sua Bíblia aí então e vamos começar analisando Mateus capítulo 16. Achou aí? Mateus 16, no Novo Testamento. Ali em Mateus 16, Jesus está conversando com os seus apóstolos e ele está ali esclarecendo algumas coisas e ele agora se dirige a Pedro. E olha o que ele diz ali em Mateus 16, verso 18. Achou? Posso ler? Lá diz assim, veja só. Também eu te digo que tu és Pedro. Ó, ele está interagindo com Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, já respondeu. Então ele diz para Pedro, ó, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, amém, merece um amém gostoso, não é verdade? Veja que a igreja de Jesus, mas espera aí, aqui a igreja está no singular. Leia de novo comigo. Edificarei a minha igreja. E olha, aqui não está escrito as minhas igrejas. Interessante, né? Você achou interessante também? Eu achei interessante. Olha o que diz aqui. Diz que ele possui uma igreja, porque ele diz assim, é minha, eu edificarei, ninguém vai edificar a igreja dele, é só ele que edifica. E diz mais, as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Ó, é nessa que eu quero ficar. E você? Você quer ficar em qual? Porque ele diz que as portas do inferno não vão ter poder sobre esta igreja, que é apenas uma. Percebeu? Esse é o texto sagrado. E você tem esse texto sagrado na sua casa. Mas aqui não diz o nome. Não está escrito o nome. Mas uma coisa a gente já respondeu aqui. A Bíblia já respondeu para nós. Ele tem uma igreja, essa igreja pertence a ele e é ele que edifica ela. Não é homens que edificam, mas é ele. Ok? Está escrito aqui. Tudo bem? Agora vamos ver uma outra passagem que ajuda a descobrir que igreja é essa que ele tem. Como é que é a vida dessa igreja, o que essa igreja faz. A gente tem que descobrir alguma característica que ajude essa igreja a ser identificada. Porque olha só, parece que no Brasil, eu tive a informação que tem mais de 1000 denominações cristãs inscritas no governo. Mais de 1000 denominações cristãs. Olha só, imagina aquelas que não são cristãs, não é? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora aqui em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, sabe o que se encontra ali? A descrição de uma mulher, e mulher na profecia significa igreja. Em Apocalipse aparecem duas mulheres, a de Apocalipse 12 e a de Apocalipse 17. Lá, a de Apocalipse 12 é uma mulher bem vestida, bonita, bem aparente, estava grávida, uma mulher com 12, uma coroa de 12 estrelas. E ali nós vemos que essa mulher teve um filho, esse filho foi arrebatado por Deus, levado para o céu. Então a gente entende que está falando da igreja, e é a igreja de Cristo, ok? Todo o capítulo 12 está falando desta igreja. Agora, quando chega no final do capítulo, veja lá, Apocalipse 12, verso 17. Achou? Posso ler? Então diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Isso, Satanás. Quem é a mulher? Nesse contexto aqui, a igreja. Irou-se Satanás contra a igreja, é o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os descendentes da mulher é a igreja, ok? E ele foi pelejar contra essa descendência. E quem são eles? Está escrito aqui, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É esse grupo aqui, que é os descendentes da igreja, e o diabo quer destruir a igreja e os seus descendentes. Porque são os verdadeiros,
ok? E este povo guarda os mandamentos de quem? De Deus. Opa! Não são os mandamentos do homem, elaborado pelo homem. Você lembra que numa aula passada aqui, nós apresentamos os dois grupos de mandamentos, o mandamento da lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, e o mandamento escrito pelo homem, que é uma cópia do de Deus, mas com algumas modificações. Esse outro aqui foi escrito pelo homem, de acordo com o critério que ele estabeleceu. Ok? Mas a Bíblia revela para nós que a igreja de Deus é estabelecida, é reconhecida pela guarda dos mandamentos. E esses mandamentos está escrito aqui, os mandamentos de Deus. E também tem o testemunho de Jesus. São duas coisas fortes e importantes. E lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Já leu isso lá? Muito bem. Então, em Apocalipse 19, 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Portanto, essa igreja perseguida pelo diabo é a igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. O verdadeiro dom de profecia. Você sabe que nós encontramos muitas pessoas que dizem que são profetas, profetizas, e profetiza daqui, profetiza dali, e muitas coisas são ditas. Mas note bem, a igreja de Deus é a que guarda os 10 mandamentos e tem um dom de profecia verdadeiro, ok? Se você lembra, os 10 mandamentos são encontrados onde? Lá em Êxodo capítulo 20. Mas tem uma outra passagem de Apocalipse, capítulo 14 agora. Acha aí o capítulo 14, verso 12. No capítulo 14 fala de dois grupos, um grupo que vai para o céu e um grupo que não vai para o céu. Um grupo que tem a marca de Deus, o selo de Deus, e um outro grupo que tem a marca da besta, o selo da besta. Ele fala desses dois grupos. E o que ele fala sobre o grupo de Deus? Vamos ler? Apocalipse 14, verso 12. Lá diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Os santos são os escolhidos, os salvos, os que guardam os mandamentos de Deus, aí de novo, e a fé em Jesus. Então eles guardam duas coisas: os mandamentos de Deus, escritos pela mão de Deus, e guardam a fé em Jesus, ou a fé de Jesus, ok? Então, tudo começa com Jesus, como nós já falamos aqui. Então, se você crê em Jesus, ele te leva a guardar os mandamentos. E os 10 mandamentos, formados de 2 tábuas, ensina amor a Deus e amor ao próximo. Quer dizer, um povo que ama a Deus e ama o próximo é porque tem Jesus no coração. É esse o povo que pode ter o dom de profecia verdadeiro, ok? Está respondido. Então, você que fez essa pergunta, você que está interessado por essa resposta, está aí. O que a Bíblia revela é isso. Não traz o nome da denominação, ok? Mas traz essas informações que é só a gente sair agora procurando. Qual é a igreja que guarda os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, que tem um verdadeiro dom de profecia, ok? Qual é a igreja que tem a fé em Jesus? Então essas 3 coisas aí já ajudam fortemente a você encontrar a igreja que Cristo edifica e que Cristo vai fazer vitoriosa diante das portas do inferno. Que você possa participar desta igreja, fazer parte desta igreja, e eu também, ok? Que Deus nos abençoe. Agora vamos para o nosso intervalo. Depois do intervalo a gente volta com a segunda pergunta, ok? Até já então. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir.
Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação Adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas. Muito bem, nós já voltamos agora para a segunda pergunta. E a segunda pergunta quer saber o seguinte, olha só. Minha mãe, que já faleceu, ela pode interceder por mim lá no céu? Olha que pergunta é essa, hein? Então, a pessoa que tem uma mãe, que já é falecida, e ele está querendo saber, né, a pessoa, ela está querendo saber se essa mãe que faleceu pode interceder por ele lá no céu. Ele está aqui na terra e ela está lá no céu intercedendo por ele diante do Pai. Será que isso é possível? Sim, não. O que é que a Bíblia revela? Então vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus para a gente poder confirmar, né? O que a gente pode crer, o que não pode, o que acontece, o que não acontece. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versinho 5. Achou? Muito bem. Agora, nós vamos então ler o que está revelado lá, porque você e eu sabemos. A gente fundamenta a nossa fé no que está revelado. E o que está revelado é o que vai nos dar paz, tranquilidade e segurança na fé. Ok? Já achou aí 1 Timóteo 2,5, não é? E olha o que diz aqui. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha! Então, quem é que intercede pelo ser humano que está aqui embaixo, diante de Deus? É um só. É Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é homem, ou seja, é humano também. Então, o único ser humano que intercede por nós diante de Deus só tem um. Ele se chama Jesus Cristo, o Cristo, ok? Então, infelizmente, meu amigo, minha amiga, se você queria saber se sua mamãe está intercedendo por você, se ela está fazendo alguma coisa por você, aqui a Bíblia diz que só tem um que intercede por você diante do Pai. Não tem mais ninguém. Não existe outra pessoa. Mas espera aí. Eu acho que a Bíblia dá mais uma revelaçãozinha também. Vamos dar uma olhadinha agora em Romanos capítulo 8, verso 26. A gente já viu em Timóteo que o único ser humano que intercede por nós diante do Pai é Jesus Cristo, o Filho. É o único ser humano que intercede. Mas será que tem mais alguém especial que intercede por nós? Vamos ver em Romanos capítulo 8 agora. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 8 e vamos dar uma olhadinha se tem mais alguém intercedendo por nós diante do Pai. Será que tem? E se tiver, melhor ainda, né? Se o intercedendo já é bom, imagina dois intercedendo. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro. Capítulo 8, verso 26. E nós encontramos o seguinte. Achou? Vou ler. Também o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha só! Então temos mais um. Esse não é humano, ok? Esse é só divino. Jesus é humano e divino, mas agora esse é só divino. E a Bíblia revela para nós aqui que temos um outro personagem especialíssimo, que é o Espírito Santo, também intercedendo por nós de maneira inexprimível, né? Então, queridos, quantos intercedem por você e por mim? São dois, ok? Jesus Cristo e também o nosso querido Espírito Santo. Ele também faz essa obra poderosa para nos ajudar. Bom,
Só para esclarecer, eu queria dizer para você que você não deve ficar triste porque a sua mamãe não está intercedendo por você lá no céu, porque tem alguém melhor, não é, intercedendo por nós, ok? E sobre as pessoas que morreram, nós já vimos aqui no programa passado, eu vou revisar só para você ter um esclarecimento melhor. A Bíblia diz lá em Salmo, capítulo 6, verso 4 e 5, dá uma revelação importantíssima sobre as pessoas que já morreram. Lá diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Viu? Naquele tempo de Salmo já existia a graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então aqui está dizendo que a pessoa quando morre não dá louvor a Deus. Morreu? Não importa se ela é boa, se ela é má, qual é a raça dela. Morreu lá na sepultura, ninguém dá louvor a Deus. Ok? Tudo bem? Portanto, os mortos estão num estado de inanição, de inconsciência. Não fazem nada, não participam em nada. E tem uma outra revelação impressionante também, aqui em Eclesiastes, capítulo 9. Dá para você achar aí? Eclesiastes, capítulo 9. Lá no capítulo 9, nós encontramos uma revelação especial sobre os que já morreram. Verso 5 e verso 6. Podemos ler? Já achou? Então vamos juntos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Não é interessante como a Bíblia é clara, como ela revela de maneira segura as verdades que vão sustentar a tua fé e a minha fé? Então muita gente já fica com medo. Olha, o fulano que morreu apareceu aqui, o fulano... Hoje, por exemplo, eu estive num sepultamento. De manhã cedinho, estive lá, e aí o corpo seria sepultado às 8 da manhã, fizemos uma leitura bíblica, foi muito interessante. Mas imagina as pessoas ali, pensando que aquela pessoa que estava sendo sepultada, hoje de noite, vai voltar e vai visitar, e vai dizer, ó, tá tudo bem, ninguém precisa ficar mais chorando por mim. Imagina essa pessoa voltando e falando isso. A Bíblia diz que não tem mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem amor, não tem ódio, não tem sentimentos bons, não tem sentimentos maus. E aqui ele diz, olha, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não sabem de coisa nenhuma mais. E ainda diz, olha, eles não têm recompensa. Nem vão para o céu, nem vão para o inferno, nem vão para o limbo, nem vão para o purgatório, nem vão para o Sheol, nem vão ficar pairando. Não tem recompensa nenhuma. Nada. Ficam lá sepultados. Ok? E aí, no dia da ressurreição dos justos, que é o dia da volta de Jesus, aí sim, aí vai acontecer algo fantástico, que é a ressurreição de todos aqueles que morreram crendo em Cristo, ok? Então, queridos, você que fez essa pergunta, que está interessado neste assunto, não é? Então eu digo para você que, embora a sua mãe tivesse sido boa, ela não está intercedendo em lugar nenhum por ninguém. Quem intercede por nós é Jesus. O ser humano que intercede por nós é Jesus. E também um outro ser divino que intercede por nós é o Espírito Santo. Só, mais ninguém. Tudo bem? E a mamãe, ou o papai, ou seja lá qual for o parente, o amigo, o vizinho, que faleceu, ele não participa em nenhuma atividade mais junto com os seres humanos vivos. Eles não participam em mais nada. E não recebem recompensa, nem boa nem má. Mas vai chegar o dia em que eles terão a sua devida recompensa. E aí, quando isso acontecer, é bom que você e eu estejamos preparados. Que aí sim, nós vamos ver as pessoas ressuscitadas, em carne e osso.
É verdade, é em carne e osso mesmo, porque a ressurreição é em carne e osso. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso. E ele disse, olha para minhas mãos, olha o meu lado, olha os meus pés, que sou eu mesmo, pode me apalpar. O espírito não tem carne nem osso, mas eu tenho. Jesus disse isso. Porque ele morreu, ele era humano, morreu e ressuscitou humano, em carne e osso. E todos que ressuscitarem é dessa mesma maneira. Ok? Então, queridos, pense bem. Nós temos um grande conforto no nosso coração. Temos alguém fantástico intercedendo por nós diante de Deus. E temos a grata alegria de saber que os nossos queridos que já foram não estão sofrendo em lugar nenhum, não estão padecendo em lugar algum, não estão com nenhum problema. Eles estão em paz, tranquilos, vivendo de acordo, melhor, vivendo não, né? Eles estão em paz, tranquilos, dormindo, como se fosse dormindo, né? Como se fosse dormindo, esperando o dia de acordarem, que é o dia da ressurreição, ok? Bom, nós vamos concluir hoje as nossas duas perguntas aqui, mas nós estamos aguardando que você mande o seu pedido pelo WhatsApp, ok? Pedindo o seu guia de estudos do Apocalipse ou a revista, ou os dois. A revista Vida 2, para que você fique aí, né, mais envolvido na sua família, mais apaixonado, quem sabe, um paizão mais carinhoso, mais ativo, ok? Estamos aqui para tentar ajudar. Vamos fazer uma oração, então? Vamos falar com Deus. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado porque a Tua palavra revela para nós aquilo que nós podemos crer e que realmente sustenta a nossa fé. Queremos Te pedir que Tu abençoe, Senhor, a cada um que assiste a este programa, para que ele e a sua família possam estar fundamentados na Tua palavra, se preparando da maneira correta para o grande dia da volta de Jesus. Ajude-os com comida, trabalho, dinheiro, saúde, mas ajude-os principalmente a se alimentar do pão do céu, da Tua palavra. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus, segundo a Tua vontade. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo encontro, ok? Estamos aguardando a sua ligação. Aqui na tela, ó, aparece aí o nosso e-mail e também o nosso zap. Eu quero entrar em contato com você se você ainda não entrou em contato conosco, ok? Que Deus te abençoe então. Até lá.